Gente, nós estamos na série de mensagens chamada Discípulos. E nós estamos falando nesses dias, a respeito do discipulado como um modelo de Jesus para amadurecimento dos seus discípulos. Na última semana nós vimos uma história a respeito do encontro de Saulo com o Senhor, uma história que está registrada no livro de Atos, no capítulo 9. E nós vimos como que o Senhor se apresenta a Saulo no caminho de Damasco. E eu preguei essa mensagem aqui e eu trouxe dois temas centrais nessa mensagem. E eu disse o seguinte, que ser impactado, a consequência de um encontro, ou seja, Saulo foi impactado a partir de um encontro com Jesus. E o outro ponto que eu trouxe aqui na semana passada foi ser transformado, o resultado de um discipulado. A forma que Paulo caminha próximo de outras pessoas para impulsionar o seu chamado e impulsionar a sua fé, tratar a forma que ele estava crendo no Senhor e a forma como ele estava exercitando o chamado de Deus para a sua vida. Nós falamos aqui sobre a importância de encontrarmos Jesus no caminho, mas a necessidade do nosso amadurecimento espiritual é tão importante quanto o encontro. Então eu deixei isso muito claro na última mensagem. Se você perdeu, eu recomendo que você vá em uma de nossas plataformas digitais e assista essa mensagem. Uma mensagem muito forte de conscientização para nós, como é necessário esse processo de discipulado. E hoje, para pregar essa mensagem, dar continuidade a esse tema tão importante, eu estava fazendo uma reflexão para nós aqui. Você já parou para pensar que nós estamos vivendo um tempo total de inversão de valores? Já parou para pensar sobre isso? As famílias de antigamente eram sinônimos de segurança e estabilidade. E hoje em dia é difícil de achar uma família que seja referência mesmo dentro da igreja. Por quê, pastor? Justamente por conta dessa inversão de valores que o mundo está vivendo. Em um passado não muito distante, eu me lembro onde nós se reuníamos aos domingos, naquela mesa gigante com os nossos avós, e ali era celebrado o momento com aquela família, o momento que muitas vezes nós estávamos ali para celebrar, para estar, para passar tempo juntos com a nossa família, e era algo que muitas vezes marcava ou marcou a nossa geração. Foi algo que marcou aqueles que puderam pegar esse tempo, estar em um almoço de domingo junto com seus avós, junto com seus pais, um tempo maravilhoso de comunhão. Em outras famílias era comum o quê? Na hora do noticiário, o famoso Jornal Nacional, acabava-se o jornal e todo mundo dizia: vamos para a cama, que amanhã é dia de levantar cedo. Quem pegou esse tempo aqui? Eu faço parte desse tempo. Não vamos revelar a idade não, gente. Tá tudo bem aqui, o pastor está com vocês. Amém? Mas nós vivemos esse tempo e era um tempo, pense comigo, se não era um tempo que nós tínhamos mais comunhão uns com os outros. Era ou não era? Um tempo em que nós sentávamos à mesa, literalmente, e podíamos desfrutar de algo que hoje está muito raro. Tempo de comunhão com outras pessoas. E talvez aqui hoje você tenha encontrado as memórias do seu passado, e você está aí se perguntando, tentando se encaixar, mas hoje, infelizmente, muito do que nós tínhamos no passado se perdeu, principalmente devido ao quê, pastor? A tecnologia que está avançada. A tecnologia veio para nos somar algo positivo, muita coisa positiva para nós, mas da mesma forma ela veio para nos roubar muita coisa, como o tempo, algo precioso que nós tínhamos para partilhar com a nossa família muitas vezes. Infelizmente, hoje nós vivemos em uma sociedade
de muita inversão de valores justamente por isso. E inclusive os nossos valores cristãos. E aqui é onde eu quero iniciar essa mensagem. A Bíblia relata Jesus prevendo isso, sabendo, tendo a sua onisciência a respeito de todas as coisas. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, ele vai dizer assim para os seus discípulos: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ele estava dizendo especificamente sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Os últimos dias da igreja na terra. Mas por mais que esse texto seja uma verdade para todos nós, Jesus previu isso há muitos anos atrás, há 2000 anos atrás. Eu e você, como os discípulos de Jesus, devemos ter a consciência que devemos fazer parte dos poucos que não deixou o amor esfriar. Eu e você temos que fazer parte desse grupo de discípulos onde o amor não vai esfriar. E por isso eu quero dizer algo para você e eu quero que você repita comigo. Eu faço parte da pequena parcela que não vai deixar o amor esfriar. Vamos repetir comigo? Eu faço parte da pequena parcela que não vai deixar o amor esfriar. Vamos falar com fé agora? Pode ser? Eu faço parte da pequena parcela que não vai deixar o amor esfriar. Você que está online, escreve aí, digita no chat. Eu e você fazemos parte dessa pequena parcela que não vamos deixar o amor esfriar. Por mais que os dias são maus, por mais que as coisas estão acontecendo na terra, eu e você estaremos vigilantes, estaremos preparados para viver aquilo que Deus ainda projetou para nós. Amém? Por isso o tema da mensagem hoje é as marcas de um discípulo. Prepare seu coração. Tenho certeza que Jesus vai falar com você hoje. Você vai entender muita coisa na sua vida. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 5, versículo 11 ao versículo 12, que diz assim: bem-aventurados serão vocês, quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Vocês serão felizes quando acontecer isso. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa que está nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Feche seus olhos. Amado Espírito Santo, nós estamos aqui hoje como igreja. Eu peço ao Senhor que onde tiver um coração disponível para ouvir essa palavra, o Senhor plante essa mensagem dentro do coração dos seus filhos. Espírito Santo, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor, eu peço que o Senhor visite a Tua igreja hoje. Fale com eles da forma que o Senhor bem quiser, bem entender. O Senhor é livre nesse lugar. Toma a direção dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Esse é um trecho famoso do Sermão da Montanha, onde Jesus está ensinando os seus discípulos e os simpatizantes de seu ministério estão ali também para ouvir esse sermão. Está todo mundo reunido, mais de 5.000 pessoas, está ali para ouvir esse sermão maravilhoso de Jesus. Interessante que esse sermão da montanha, ele começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7, versículo 28 de Mateus. Ou seja, Jesus provavelmente fala por várias e várias horas com aquela multidão, com aquele povo que estava ouvindo, porque eu acredito que isso é uma pequena parcela daquilo que foi falado. Mateus estava provavelmente como um bom escrivão, registrando o que Jesus estava dizendo, mas provavelmente ele não conseguiu registrar todas as coisas. Ele registrou aquilo que era mais importante.
Sabe, Jesus estava ali até o versículo 28 do capítulo 7, nesse Sermão da Montanha, dizendo sobre várias coisas do reino de Deus, e as multidões estavam maravilhadas com ele e com a forma que ele ensinava, com autoridade e não como os fariseus da época. E aqui eu quero iniciar essa mensagem. O primeiro ponto dessa mensagem, a primeira característica, a marca de um discípulo é a garantia. Pastor, o que é isso? A garantia. A garantia, ser discípulo, na verdade, não é uma garantia de não ter sofrimentos. Ser discípulo não é uma garantia de não ter sofrimento. Jesus inicia seu ministério já fazendo esse alerta: vocês serão felizes quando sofrerem perseguição pelo meu nome. No início do Sermão da Montanha ele já diz isso. Agora vamos pensar comigo, igreja. Quem em sã consciência, no primeiro dia de igreja, já vai falar para o povo assim, ó, vocês vão ser perseguidos, eles vão matar vocês, vão correr atrás de vocês, vocês serão levados cativos muitas vezes. Quem em sã consciência faria isso? Ninguém. E sabe o que eu vejo? Era uma grande oportunidade desse povo deixar Jesus. Falar para Jesus, esse evangelho que você está falando aí não tem nada a ver com aquilo que nós acreditamos. Nós vamos embora, porque nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser mortos pelo seu nome, ser perseguidos pelo Senhor. Mas veja, não é isso que acontece. Sabe o que acontece? No capítulo 8 diz, quando termina o Sermão da Montanha, Jesus desce daquela montanha, as multidões o seguiam. Ou seja, o medo da retaliação por seguir a Jesus não parou aquele povo. Não pode parar aquele povo o medo de ser perseguido. Agora, o que nós vemos nos dias de hoje, igreja? Por muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida cristã, mais ou menos. Nós, por muitas vezes, vamos falar a verdade, nem perseguidos nós somos. Mas muitas vezes nós se encontramos como? Desanimados, fracos, longe do real propósito de Deus para nós. É comum ver isso no meio da igreja. Mas deixa eu te lembrar algo aqui. Jesus nunca prometeu dias fáceis. Pelo contrário, desde o início ele estava dizendo para mim e para você que nós deveríamos sofrer pelo nome dele. Ele nunca prometeu para mim e para você que seria fácil a jornada. Pelo contrário, ele sempre deixou claro que eu e você seríamos perseguidos, eu e você passaríamos por situações adversas, eu e você passaríamos por situações que muitas vezes nós não iríamos entender, mas algo ele nos garantiu: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Isso ele nos garantiu. Paulo, em sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, disse assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sabe o que Paulo estava dizendo? Trazer as marcas de Cristo é deixar claro que não foi fácil a jornada, mas desistir jamais foi uma opção. E eu falo para você hoje aqui: desistir da sua vida, da sua jornada cristã, por mais que as coisas não estejam acontecendo, ou está tudo de ponta cabeça, não é uma opção você voltar atrás. Uma vez que você encontrou Jesus, uma vez que você teve um encontro com Ele, não olhe para trás, não faça como a mulher de Ló, não, mas olhe para o alvo, para Jesus, aquele que é o consumador, autor e consumador da sua fé. Olhe para ele. Em outro texto o apóstolo Paulo vai dizer assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente nós nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Esse cara tinha sido perseguido. Esse cara tinha apanhado, esse cara já tinha ido para a prisão, esse cara já tinha
já tinha sofrido pelo amor de Jesus. E olha o que ele está dizendo: os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, o que está acontecendo nessa terra é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aquilo que você não está vendo está produzindo fruto dentro de você, e Jesus está te levando para o seu destino. Jesus está te levando para o seu destino final. Sabe qual é o seu destino final? O céu, e estar com Ele, ceando com Ele nas bodas do Cordeiro. Esse é o seu destino, igreja. E como Paulo pôde suportar tanta perseguição e sofrimento por amor a Jesus? Através de duas formas. A primeira, uma profunda convicção do seu encontro com Jesus. Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, e ele perde a sua visão, e ali Jesus fala com ele. Nós estudamos isso semana passada. Mas teve uma segunda forma que Paulo continuou e pôde suportar essa perseguição e esse sofrimento. Sabe como foi? Através de ser fortalecido em não estar sozinho e ser encorajado por outros discípulos que andavam com ele. Ele estava perto de alguém. Ele estava de mãos dadas com alguém. Como assim, pastor? Olha alguns exemplos. Em Damasco, no capítulo 9, ele dependeu de alguém. Por conta da perseguição, fazer com que ele saísse por uma janela, descesse por uma corda, por um cesto, e saísse da cidade fugido pelo amor de Jesus. Ele estava sendo perseguido logo depois da sua conversão. Anos mais tarde, estava ele, Paulo e Silas dentro da prisão. E eles estavam, a Bíblia diz, que eles estavam indo a um lugar de oração. E o texto é muito claro em dizer que no meio do caminho, a perseguição acontece. Paulo e Silas estavam indo para aquele lugar onde eles iriam orar, e de repente eles vão presos pela perseguição. E sabe o que eles fazem? Ao invés de ficarem chorando na prisão, eles começam a cantar a Deus, cantar louvores, e coisas maravilhosas acontecem. O lugar de oração mudou, mas o propósito da oração não mudou na vida deles. Ei, sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Independente do que está acontecendo, independente das circunstâncias na sua vida, não mude o propósito que Deus te chamou um dia. Não mude o propósito daquilo que Deus te chamou para fazer. Quer outro exemplo? Em Antioquia estava ele e outro, o seu discipulador, na verdade. Pelo histórico bíblico nós entendemos isso. Estava ele e Barnabé. E de repente eles têm que sair fugido da cidade. Veja que ele nunca estava sozinho. Ele sempre estava acompanhado com alguém. Até quando ele vai para a prisão e ele é transportado do lugar que ele estava até Roma. Pelo que nós entendemos, não fica claro o texto isso, mas provavelmente Lucas estava com ele, registrando tudo o que estava acontecendo. Por isso que nós temos o livro de Atos dos Apóstolos. Quem está entendendo a mensagem? Agora veja, em todos os momentos, ele estava acompanhado com alguém que ajudou ele. Até mesmo quando ele estava sendo perseguido. E eu e você, vamos falar a verdade, gente. Vamos comparar a vida do apóstolo Paulo com a nossa. Vou comparar com a minha. Eu e você, pobres mortais, achamos que nós podemos andar sozinhos. Eu e você, que não temos um relacionamento tão íntimo com Jesus como o apóstolo Paulo tinha. Nós acreditamos que vai dar tudo certo quando nós estamos sozinhos. Será que vai mesmo? Eu e você precisamos de outra pessoa para nos levar a essa maturidade espiritual. Para nos acompanhar, para nos ajudar, para nos influenciar e muitas vezes nos levar para o nosso propósito. Por isso eu digo para você, discípulo de Jesus, guarde isso no seu coração. Jesus te chamou para ser a esperança dessa sociedade corrompida. Jesus te chamou para esse tempo.
E você sabe como você vai alcançar esse seu chamado na sua vida? Dependendo de outras pessoas para te impulsionar através de um discipulado. Estar junto com alguém dizendo para você, vai por esse caminho, faça isso, a Bíblia fala isso, e vocês dois, você e outra pessoa, estando junto, conectados, eu tenho certeza que será muito mais leve de você chegar na onde Jesus quer que você chegue. Sabe por quê? O discipulado é onde você é muitas vezes confrontado em amor, mas também é o ambiente que capacita a enxergar o seu propósito de vida. É um ambiente que vai te proporcionar enxergar isso. Essa semana ainda estava falando com um membro da nossa casa, e ele me disse, durante um período da vida dele, ele não conhecia Jesus ainda, e de repente ele encontra Jesus. A vida dele começa a ser mudada, mas a transformação veio na vida dele, sabe a partir de onde? De um discipulado. E ele me contou, pastor, e eu chorei a hora que ele me contou aquilo, porque eu vi que Jesus está nos direcionando pelo caminho certo. Ele falou, eu só pude largar aquilo que era um espinho na carne para mim. Sabe por quê? Porque eu fui discipulado pelo meu pastor, e depois uma outra pessoa veio e foi o meu discipulador, e até hoje eu caminho perto de pessoas. Foi por conta disso. Ele tinha um problema sério com drogas. E eu pude ver ali o quê? Que é o modelo de Jesus que funciona para a humanidade. É a fórmula de Jesus. E eu posso te garantir, Jesus, Ele não te chamou simplesmente para você estar aqui e fazer parte do hall de membros de uma igreja. Ser um membro de carteirinha. Eu posso te garantir que Jesus não te chamou simplesmente para você ser um simpatizante, sentar aqui aos domingos, ouvir uma palavra bonita, ouvir uma palavra de exortação muitas vezes, louvar Jesus. Jesus não te chamou para isso. E os planos dele não mudou para a minha vida e nem para a sua vida. Eu iniciei esse ano dizendo a respeito de Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz: pois eu sei os planos que tenho a respeito de vocês, plano de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, declara ao Senhor. Ei, Deus não mudou os planos dele a seu respeito, mas muito mais que te fazer, muitas vezes, bem sucedido aonde você estiver, é te fazer um discípulo chamado por ele, um discípulo verdadeiro, com as suas raízes fortes, fortificadas no Senhor. Quem está entendendo? Esse é o objetivo de Jesus para a sua vida. Esse é o objetivo do Senhor para a sua história, para que você seja fortalecido através de um discipulado, através de pessoas que Ele vai preparar para te ajudar no caminho. E a segunda característica, a segunda marca de um discípulo, é justamente a marca principal. A marca. O primeiro, qual era a igreja? A garantia. A segunda, a marca. Que é isso, pastor? Sabe qual é a marca? O amor. Uma marca registrada de um discípulo de Jesus. O amor, uma marca registrada de um discípulo de Jesus. Hoje em dia, é comum nós vermos empresas registrando a exclusividade de suas marcas através de uma patente ou um produto desenvolvido. É natural a gente ver isso. Mas veja que Jesus fez isso há 2000 anos atrás com seus discípulos. Olha que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 13, o versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos. Quando, igreja? Vamos lá. Quando que nós seremos conhecidos ser os seus discípulos? Se vos amardes uns aos outros. A marca de um discípulo de Jesus é o amor. Sabe, nós seremos discípulos não somente quando nós amarmos Jesus. Nós seremos discípulos verdadeiros quando nós amamos uns aos outros. E aqui vale o ai, ai, ai. Vamos ser sinceros?
É fácil amar quem se parece conosco, pensa parecido com nós. Facílimo. Quem pensa diferente? É fácil. E aí está o desafio para daquilo que Jesus nos desafiou. Amar uns aos outros, independente da forma que ele pensa. Talvez você até não concorde, mas amar não é uma condição que eu faço se eu quero ou não. Amar é algo, é um mandamento que Jesus nos deixou. Amar é a marca de um discípulo. É muito difícil amar quem não se parece com a gente. Muito difícil. Mas é algo que Jesus deixou no nosso DNA como discípulos de Jesus. Veja se não, e eu quero que você avalie comigo aqui. Veja se esse não é o reflexo da nossa sociedade hoje. Por se esfriar o amor de muitos, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Veja se não é o que está acontecendo. Cada um vive a sua vida por si, cada um quer o seu quadrado, cada um quer ficar na sua. Veja se não é isso o que está acontecendo. A polarização das culturas, da sociedade e até a perda dos bons costumes. Por quê? Falta o amor. Mas sabe algo que eu aprendi nesses anos de caminhada com Jesus? É que o Evangelho, ele não é hóspede de nenhuma cultura. O Evangelho é juiz de todas elas. O Evangelho é o prumo que olha todas as culturas, todo o comportamento humano e coloca ele na direção certa, no esquadro certo, no ponto certo. Por isso, é que eu acredito que o Evangelho é a salvação da humanidade. E só pode ser a salvação a partir de um ponto de discipulado, de caminhar com outras pessoas. Mas voltando aqui, Jesus nos disse que a marca registrada dos seus discípulos seria amor. E a marca de um discípulo é amar. A marca de um discípulo é amar. E sabe qual é o ambiente perfeito para você amar alguém? Em um discipulado. Sabe por quê? Ali com certeza você vai encontrar uma pessoa que pensa diferente de você. Ali com certeza você vai encontrar uma pessoa que vai ser aquela pedrinha no seu sapato. E por pensar diferente, muitas vezes, vai fazer você sair da sua zona de conforto para ajustar a sua rota mediante a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus. Por isso que é importante eu estar perto de alguém, porque se eu não estou perto de ninguém, se eu não estou sendo discipulado, eu tenho uma concepção na minha mente, na minha cabeça, e eu sigo aquilo que está na minha cabeça. Mas às vezes a verdade que você tem para você não é a verdade absoluta. A verdade muitas vezes vai estar pautada na palavra e você vai aprender a partir de um relacionamento com alguém. A partir do momento que você estiver do lado de alguém. E sabe qual é o evangelho mais poderoso que você pode pregar e ensinar? Aquele que as pessoas irão ler na sua vida. Ele vai falar muito mais do que palavras. O evangelho que as pessoas irão ler na sua vida será mais poderoso do que 1000 palavras que você disser. Você pode até falar bonito, citar texto bíblico, você pode falar de uma forma que vai impressionar pessoas, você pode usar todos os seus recursos, mas se a sua vida não traduzir o que você disse às pessoas, sabe o que as pessoas irão dizer? Ele falou, mas não funciona, olha a vida dele. Ele está falando tudo isso aí, mas não dá certo. É a mesma coisa de eu vir aqui e falar sobre casamento, igual sexta. E as pessoas olhar para o meu casamento e falar assim, falou tudo isso aí, mas não vive isso que ele está falando. Sabe? E muitas vezes as pessoas vão olhar para você, e se você não estiver vivendo de acordo com aquilo que você está falando, as pessoas vão olhar para você e vai dizer, falou de amor, mas ele não ama. Falou de bondade, mas ele não mostra. Falou de perdão, mas ele não perdoa. Falou de fé, mas está morrendo de medo. Falou de generosidade, mas não compartilha nada com ninguém. Falou de arrependimento, mas não demonstra nada. Falou de servir, mas não está ajudando em nada. Que evangelho é esse que você está vivendo? As suas palavras têm que estar alinhado com a sua prática de vida.
E o apóstolo Paulo nos deixa um alerta a respeito disso. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 5 ao 6, diz assim, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram, guarde isso, igreja, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Não era só de Paulo, era do Senhor também. Pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Duas coisas me chamam a atenção nesse texto, sabe qual é? Paulo não demonstrou o evangelho somente em palavras, mas em atitude plena, em convicção. Eu falava com o pastor Sandro sobre isso, o pastor Sandro me falando sobre algo que ele está orando, e é justamente isso, ele estava demonstrando o evangelho não só com palavras, mas em atitude plena e em plena convicção. Outra coisa que ele diz aqui no texto, se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Agora pense comigo, você só pode ser imitador de quem caminha perto de você. Não tem jeito de você imitar alguém que está a 10 mil quilômetros de distância. Não tem jeito de você imitar alguém que está distante de você. Ou que você fala uma vez por mês, uma vez a cada 60 dias. Não, você só pode ser imitador de quem você caminha perto. E sabe como que é o nome disso, igreja? Discipulados. Isso é discipulado, é estar perto de alguém. Portanto, ser discípulo é muito mais do que ser um simpatizante aos domingos. Ser discípulo é chamar a responsabilidade para si e dizer, eu sei o caminho, me segue que vai dar certo no final. E a palavra de Deus nos dá uma garantia, que por todas as coisas que passaram, no final em Apocalipse, no último capítulo, ele diz que tudo dará certo, e nós estaremos com ele naquele último dia, igreja. É por isso que você está aqui, não é para ouvir uma palavra motivacional, não é para ouvir uma palavra que simplesmente vai alegrar o seu domingo ou sua semana. O seu objetivo tem que ser o céu para sempre. Esse tem que ser o nosso objetivo. E a terceira marca de um discípulo é a aliança. Primeira, qual foi, igreja? A garantia. A segunda, a marca, que é o amor. E a terceira, a aliança. Um discípulo tem aliança com Jesus e a sua igreja. Sabe, no mundo de hoje, muitas pessoas dizem assim, eu não pertenço a nenhuma igreja. Mas eu amo Jesus, minha igreja é Jesus. Está comum nós ouvirmos isso hoje. Tá ou não está, igreja? Eu pertenço a Jesus, eu vou num movimento aqui, vou num movimento ali. Deixa eu te falar uma coisa, com todo amor e carinho. Talvez você seja uma dessas pessoas que está fazendo parte de ouvir essa mensagem, você que está aí na internet. Quem tem amor casual com alguém, não é esposo, não é esposa, é amante. Não seja amante da noiva de Jesus. Seja a noiva. Crie suas raízes em um lugar seguro. Sabe, olha o que o escritor aos Hebreus nos diz. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Isso não é de hoje. Há muito tempo isso já acontece. Mas procuremos encorajar uns aos outros. Como que faz isso, igreja? No discipulado. Procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês vêm se aproximar o grande dia. Parece que o escritor estava vendo os nossos dias de hoje, mas ele estava vivendo isso naquele tempo também.
Sabe o que ele está dizendo aqui? Mantenha alianças com quem está no mesmo propósito que você. Mantenha alianças com pessoas que estão caminhando para o mesmo destino. Sabe, hoje, infelizmente, nós temos um evangelho de conveniência, onde eu não me agrado numa palavra aqui e eu vou embora. Eu não me agradei do louvor, não me agradou, eu estou indo embora. Eu não gostei do jeito que faz o culto. Quer saber? Vou embora para outra igreja. Cada final de semana você está em um lugar. Não seja esse tipo de cristão. Não seja esse tipo de discípulo. Sabe por quê? Você não vai criar raízes em lugar nenhum. E algo que eu preciso te lembrar hoje aqui, o culto não é para você, o culto é para Jesus. O culto é para Jesus. Você só vem aqui participar como igreja, como discípulo, mas nós estamos prestando um culto para Ele. Independente da palavra que está sendo pregada, independente daquilo que nós estamos falando, e independente daquilo que nós estamos cantando. Sua missão aqui é ser discípulo. Mas hoje, infelizmente, nós temos isso no meio da nossa sociedade. Sabe qual que é o nome disso? O nome disso não é evangelho. O nome disso é conveniência. Se é conveniente para mim, eu faço. Se não é conveniente, eu não irei fazer. Mas discípulos maduros não vivem de conveniência. Discípulos maduros vivem de relacionamento com Deus e de relacionamento com outras pessoas. Esse é o comportamento que Jesus espera de você. E muitas vezes a forma que você anda desanimado, muitas vezes que você pensa em desistir é justamente porque você está andando sozinho demais. Porque se tivesse alguém pegando na sua mão do lado e dizendo para você, você vai vencer isso. Você é forte, você é corajoso, você está passando por isso, mas esse não é o seu destino, essa não é o resultado final da sua vida, não. Jesus ainda tem uma história nova para você. Eu tenho certeza que muito do que você passa, você não estaria passando. Eu tenho certeza que a sua vida seria diferente. E por que é necessário uma aliança, pastor? Quem se lembra de Ruth e Noemi? Muito antes de Jesus, essa história já estava registrada. Eu vejo que um discipulado, por mais que foi implantado por Jesus, isso já acontece muito antes de Jesus estar na terra. Ruth estava na cidade de Moabe, na terra de Moabe. E olha o que acontece. Ela perde os seus filhos, perde o seu marido. Na verdade, Noemi, desculpa. E ali, Ruth, que era nora de Noemi, o que acontece com ela? Noemi pretende ir embora de novo para Belém. E Noemi fala para ela, eu vou com você. E Noemi fala para ela, não, fica aqui na sua terra. Você tem segurança aqui, os seus pais estão aqui. Eu não ficarei, eu irei com você. Olha a aliança entre Ruth e Noemi. Era tão forte que Ruth diz para Noemi o seguinte, onde tu fores, irei eu. Onde pousares, eu também vou pousar. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Ela era uma mulher que tinha deuses estranhos, cultuava outros deuses. Mas sabe o que acontece? Ela toma uma decisão de fazer uma aliança com sua sogra. E sabe o que acontece a partir dali? Sabe como que é o nome disso? Aliança e discipulado. Uma aliança porque a ligação entre as duas era tão forte que nada poderia separar. E discipulado, sabe por quê? Porque Noemi direciona a vida de Ruth, tudo o que ela deveria fazer até ela alcançar o seu objetivo final. Ei, se você está achando que você vai chegar no seu destino final sozinho, você está enganado. Você precisa e depende de outras pessoas para te impulsionar e te levar para aquilo que Jesus tem para você. Você precisa de alguém. Você precisa estar aliançado com alguém, aliançado com uma igreja, aliançado com alguém que vai cuidar de você. Sabe por quê? O verdadeiro discipulado tem essa autoridade, em que através de uma aliança, de andar juntos, destinos são alterados. Destinos são alterados. Por isso que eu estou pregando essa série de mensagens aqui, para que você entenda de uma vez por todas que andar junto de outro discípulo te ajuda a chegar no seu propósito em Deus.
vai te ajudar a chegar aonde você precisa chegar. Por isso, meu conselho para você hoje, sabe qual é? Faça alianças. Esteja perto através de um gol. Está aqui o pastor Sandro, ele cuida dos nossos gols na nossa casa. Procure ele. Se você ainda não participa, se você não está próximo de alguém, se você quer fazer parte de um discipulado, caminhar perto de alguém, procure procure o pastor Sandro, procure a nossa equipe pastoral, nós vamos orientar você, nós vamos te colocar perto de alguém para caminhar junto com você. Eu estou dando destino, direção para você. Se você quiser, nós estamos aqui disponíveis para isso. Sabe outra forma de você se aliançar? Através de um voluntariado. Você vai criar conexões fortes, pessoas que vão te ajudar a caminhar para o seu propósito, para que você chegue ao final da sua vida e diga: eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a minha fé. Sabe qual que é o erro de muitas pessoas? E sabe qual que é o receio delas? Pastor, e se eu me decepcionar? E se eu começar a caminhar perto de alguém e essa pessoa cair? Ou se eu começar a caminhar perto de alguém e eu me decepcionar por algo que essa pessoa fizer? Sabe o que você faz? Se você cair, você levanta, sacode a poeira e continua a sua jornada. Continua a sua história, porque por mais que você esteja aliançado com alguém, não é essa pessoa que morreu por você um dia. Ainda continua sendo Jesus. E aí eu te dou um outro conselho. Não é porque alguém falhou com você um dia que todos irão falhar. Não é porque alguém um dia pisou na bola com você que todos irão te deixar na mão. Não. Jesus ainda prepara e cuida disso para você na sua vida. Por isso a mensagem para você hoje é que você esteja aliançado com alguém. Sabe por quê? Ali você vai ter a convicção, a mesma convicção que Pedro teve um dia. Jesus chega para aqueles que estavam seguindo ele e ele acha aquela multidão, aqueles discípulos, muitos deles achavam que a mensagem do evangelho era pesada demais. E eles decidem parar no meio do caminho. Sabe o que Jesus fala para os 12 que estavam mais próximos? Se vocês quiserem, podem ir com eles. Não tem problema com isso. Mas Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ei, que a Tua mensagem, que a Tua oração, que o Teu olhar para Jesus hoje seja esse: para onde eu irei? Para onde eu estarei? Se só o Senhor é o meu Salvador. Estou sentindo algo diferente aqui hoje, igreja. Por isso a mensagem hoje é: quando você entende que é necessário fazer uma aliança com Jesus, com a sua igreja ou com os seus discípulos, nada pode te parar. Frustração, tristeza, decepção, dor, porque sim, você entende que carregar as marcas de um discípulo é muito mais do que qualquer coisa em sua vida. E assim como disse o apóstolo Paulo, por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente nós estejamos desgastados, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, ei, o que você está passando é só leve e momentâneo, é por um momento. Aquilo que está por vir é muito maior para a sua história. Que essa seja a sua oração, que essa seja a sua convicção hoje. Que você entenda que fazer uma aliança com Jesus também é fazer uma aliança com sua noiva, que é a igreja, e fazer aliança com outros discípulos. Feche seus olhos por um minuto.